Seleção de células ligadas em paralelo. Ao montar packs de baterias com células de lítio-íon, é comum conectar várias células em paralelo. Quando as células são conectadas em paralelo e cicladas, há uma taxa alta de corrente. A equalização da resistência interna é importante, para garantir uma vida útil longa da bateria. A diferença na resistência interna das células ligadas em paralelo se torna um problema importante para aplicações em que a bateria está sujeita a altas taxas C, e é necessário ter uma vida útil longa, de muitas centenas a dezenas de milhares de ciclos. Exemplos dessas aplicações incluem veículos híbridos e baterias de ferramentas elétricas. O efeito prejudicial da incompatibilidade de resistência interna, entre células conectadas em paralelo, surge porque a diferença na resistência interna, leva a distribuição desigual de corrente, dentro das células, e as correntes inesperadamente altas resultantes, diminuem a vida útil da bateria. Supondo que duas baterias estejam ligadas em paralelo, a tensão em ambas as baterias será exatamente a mesma, logo após o transitório inicial de corrente. Se houver um desequilíbrio de 20% na resistência interna das duas baterias, haverá também um desequilíbrio nas respectivas correntes quando essas células forem recarregadas ou descarregadas. Para ilustrar o problema, vamos imaginar um exemplo teórico. Na prática, os valores reais podem ser bem diferentes dos que serão mostrados aqui. Na prática, existem outros fatores não considerados aqui, tais como efeito da temperatura no desempenho de cada célula, capacidades diferentes de cada célula, resistências ohmicas das conexões do pack de baterias, e outros fatores. Mas mesmo assim, o exemplo teórico é bastante útil, para mostrar a questão do desequilíbrio de correntes nas células ligadas em paralelo. Por exemplo, na figura, se R1 é igual a 10 milhões, e R2 é igual a 15 milhões, e a tensão inicial no carregador for de 3,1 volts e a tensão inicial das baterias for de 3 volts, teremos 10 amperes na célula 1, e 6,66 amperes na célula 2. Ou seja, na recarga, o desequilíbrio nas correntes das duas células será de 3,33 ampere. Na descarga, considerando uma corrente de 50 amperes na carga, o desequilíbrio de corrente entre as duas células será de 10 amperes no início da descarga e de 7 amperes no final da descarga em 3 volts. Assim verificamos que na descarga, o desequilíbrio de corrente pode ser ainda maior do que na recarga. Isso leva ao envelhecimento prematuro da célula. Estudos mostram que uma diferença de 20% na resistência interna das células, num pack de baterias com duas células em paralelo, pode levar a uma redução de aproximadamente 40% na vida útil, quando comparada a duas células conectadas em paralelo. Para packs de baterias com maior número de células em paralelo, a diferença nas resistências internas das baterias é ainda mais crítico. Com mais células em paralelo envelhecendo de maneira diferente, após alguns ciclos, as diferenças nas resistências internas das células será acentuada, gerando ainda mais desequilíbrio de corrente e acelerando ainda mais a perda de capacidade do pack. Portanto, antes de montar um pack de baterias, é altamente recomendável medir a resistência interna de cada célula, e associar em paralelo aquelas células com tensão e resistência interna mais próximas possíveis entre si. Se quiser saber mais sobre esse assunto, acesse nosso site, onde poderá encontrar artigos, vídeos e livros para download grátis. Também poderá acessar nosso catálogo com mais de 3.000 produtos. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima.